Santos também cometem erros gravíssimos. Maldito Gregório! Santo Gregório! Meu senhor, me perdoe se o desagrado. Preciso extinguir o incêndio que consome minhas vísceras. Preciso esclarecer aquilo que me machucou e por muito tempo confundiu o juízo das pessoas e manchou minha imagem de maneira tão violenta que cheguei a pensar que jamais me livraria das acusações. Sendo bastante clara, sem esconder o que sinto, começo a relembrar minha vida dizendo que agora parece finalmente tocar o coração das pessoas. Nunca fui prostituta. Entendo que o chefe da Igreja de Roma ativasse lá suas urgências, que quisesse mostrar ao mundo que o arrependimento era o caminho para a salvação, que não era possível aceitar mulheres no comando das paróquias, que os padres precisavam continuar virgens e solteiros. Discordo de tudo isso e sei o quanto cada uma dessas certezas cristãs é discutível, mas o que me parece mais absurdo, meu Deus, é que para isso ele tenha decidido destruir a reputação da companheira do mestre. Ainda mais sem apresentar provas, sem me dar a menor chance de defesa. Raiva. Dizem que foi no ano de 591 que o Papa Gregório fez aquele sermão falando terrivelmente sobre mim. A esta mulher, a quem Lucas chama de pecadora, João dá o nome de Maria. Acredito que ela seja a mesma Maria sobre a qual Marcos diz que 7 demônios foram expulsos. Repare bem, esta mulher... Pecadora! Demônios! Quanto insulto numa única frase! Raiva! O santo vigário de Roma citou 3 evangelistas e certamente confundiu-se com as histórias que eles contaram. Terminou por acreditar que a Maria Dion era a pecadora de outro e que a tal mulher era eu. Oh! Recuso-me a pensar que Gregório fez com alguma maldade em seu coração. Imagino que quisesse dar exemplo aos fiéis, mostrar-lhes que o arrependimento era superior à arrogância, que o amor divino está sempre pronto a nos receber, como ele mesmo disse. De fato, foi falando de mim, Maria Madalena, com 2 M's maiúsculos, que Marcos Evangelista contou aquele episódio em que Jesus expulsou 7 demônios. 7! Mas por que era mesmo que eu tinha mais demônios que os outros pecadores? Gregório também se fez essa pergunta. Só não foi certo ele encontrar a resposta por mim. E o que esses 7 demônios significam, senão a totalidade dos vícios? Está claro, irmãos, que aquela mulher que antes cometia atos proibidos usava o óleo para perfumar sua própria carne. Aí está! A acusação que fez de mim uma prostituta arrependida, a mulher mais imunda da história, sustentou-se num simples "está claro". Mas como assim? Era o que eu gostaria de ter perguntado àquele papa. Por que tudo ficou tão claro, tão de repente? Eu teria insistido com ele. Entendo que papas tenham muitas atribuições no comando da Igreja de Roma, sempre tão ocupados. Veja o bom Francisco, veja o sábio Bento, o querido João Paulo. Mas Gregório jamais disse como foi que chegou àquela conclusão de tal sorte apressada. E como a palavra de um papa é considerada infalível, entendida por todos como uma mensagem que vem do Senhor, logo aquele sermão foi transformado numa verdade gregoriana. Creia, Gregório, você falhou. Sei que não deveria desafiá-lo em sua autoridade e demorei muito para tomar essa decisão. Mas, meu Deus, preciso falar. Mesmo que eu tivesse sido uma prostituta com 7 demônios em meu corpo, jamais me prestaria a uma exibição de sensualidade, passando meus cabelos nos pés do mestre, beijando-os enquanto ele conversava com um fariseu. Jamais demonstraria qualquer afeto por Jesus diante de estranhos. Se eu quisesse tocar o corpo do mestre, o faria discretamente, nos momentos em que ficamos a sós. E estou certa de que ninguém se oporia se eu respeitosamente reverenciasse o nosso mestre. Ouso pensar que nem mesmo Pedro diria alguma coisa. O Senhor sabe disso tão bem quanto eu, mas vou dizer pela última vez, pois preciso exorcizar esse demônio que ainda se apodera de meu coração. Não sou a mulher pecadora que derramou o perfume de um frasco de alabastro sobre os pés de Jesus.
Não sou a pecadora que aparece no relato dos evangelistas Lucas e Marcos? E se mais tarde, quando foi escrever seu evangelho, João Evangelista disse que ela se chamava Maria, eu não tenho nada com isso. Haviam muitas Marias em nossa Galileia. E não eram Marias também a mulher de Zebedeu e a mãe santíssima do nosso mestre? Preciso esclarecer tudo isso, meu Deus. Ninguém jamais foi capaz de provar que era eu, a mulher que, colocando-se por trás dele e chorando, começou a banhar-lhe os pés com lágrimas. Não fui eu quem secou os pés de Jesus com os próprios cabelos. Não era eu a mulher que beijava os pés dele e ungia-os com perfume. E por isso mesmo, não foi a mim que o fariseu se referiu como pecadora. Nem mesmo Mateus Evangelista, quando contou uma versão um pouco diferente sobre o mesmo acontecimento, nem mesmo ele falou em mim, não citou Madalena. Se o mestre fosse me defender na frente de estranhos, conhecendo-me tão bem quanto conhecia, diria meu nome ou me chamaria de irmã. Não consigo imaginar que falasse de mim como esta mulher, como fez ao defender a pobre pecadora. Ao referir-se a mim, certamente teria falado em Maria Madalena, e não teria dito, vá em paz, pois nunca me mandou ir embora. O grande problema foi que o boato virou verdade. Começaram a dizer que eu era a prostituta arrependida, como quem diz que fulana é a florista e o outro fulano é o cobrador de impostos. E foram tantos os artistas que eternizaram essa mentira em suas pinturas que poderiam fazer o Museu da Madalena arrependida no lugar do Louvre. Oh. Enfim, começaram a ter certeza de que meus 7 demônios eram os 7 pecados capitais, que o Lázaro ressuscitado era meu irmão e que Marta também era minha irmã. E daí surgiu a história de que nós 3 éramos herdeiros de um castelo na Galileia.